Em algum momento dessa história passa o filme da sua consciência. Aí esse filme é interessante. Mas assim, as minhas experiências de EQM me reforçaram mais ainda a importância de que nós próprios é que devemos. Vamos ver aqui um superchat que chegou aqui. O Daniel Carneiro, ele estava aqui, ó. Estava esperando muito por esse encontro, o choque das revelações do Rogério, com um público mais amplo, muito importante. Este momento chegou. O Rogério está aqui. Conta para eles as suas EQMs e o que elas te ensinaram. Isso é muito legal. Bela pergunta. O que as EQMs, as experiências de quase morte ou morte, depois ressuscitou ali por alguns segundos. O que elas te ensinaram? Boa pergunta. Olha, muita coisa. Antes da experiência de quase morte... Foi no infarto? Foi. No primeiro infarto, o corpo morreu 2 vezes. Foi ressuscitado na base do choque. Mas aqui implica algo que eu agradeço a pergunta, porque é uma oportunidade de fazer disso algo útil. Antes do infarto, muito antes, eu estava lendo o livro dos mortos tibetanos, chamado Bardo Todol, e os tibetanos eles têm uma arte de morrer bem chamada Poa, ou Poa. Que arte é essa? Os tibetanos acreditam que o último pensamento que um ser humano tem define o modo como ele entra na espiritualidade na hora em que o corpo morre. E para isso os tibetanos inventaram um mantra, ou dizem que cada ser humano tem que criar o seu próprio mantra e repetir esse mantra tantas vezes ao longo do dia que não é possível que na hora em que o corpo vai morrer você não tenha um segundo antes para repetir o seu mantra, ou você já não tenha repetido o seu mantra 2 minutos. A vida inteira. Aí eu digo, bem, se serve para os tibetanos, haverá de servir para um brasileiro. Lógico. E eu digo, eu vou criar meu mantra, já que eu não tenho muita religião, não sou religioso, apesar de eu ter tido toda uma formação católica, e tenho muito carinho por ela. E eu criei o meu mantra. Pai, a ti me entrego com alegria, amor, confiança e gratidão. É um mantra bem simples, rápido, que eu posso dizer várias vezes por dia, e de fato, eu fiquei dizendo isso, e dizendo com dignidade, ou seja, eu dizia aquilo com seriedade. Eis que vem o infarto. E quando eu fui operado de urgência no hospital, né, tudo que me restava fazer era ficar lá na mesa e repetindo meu mantra, respirando fundo e os médicos trabalhando. Não deu outra. O corpo morreu. E aí entra a experiência de quase morte, ou de morte, seja lá como a gente queira chamar isso. O que é que eu vi muito claramente, né? Que eu sempre que posso digo isso com o intuito de ofertar sementes para que as pessoas reflitam. Né? Esse eu da gente, do jeito que ele está funcionando agora, quando o corpo da gente morre, o eu continua ininterruptamente funcionando do jeito que estava funcionando quando o corpo estava vivo. Então esse eu da gente, ele não para ainda que o corpo morra. Em algum momento dessa história passa o filme da sua consciência. Aí esse filme é interessante. Por quê? Porque além do mantra, eu estava treinando outras disciplinas da arte de morrer bem, então todo dia eu me imaginava, se eu morrer hoje, eu vou estar bem, estou limpo, tenho algo mal resolvido com alguém, tenho raiva de alguém. Ou seja, eu via que eu estava limpo, pronto para morrer, para viver. Então, assim, quando esse filme da consciência passou, eu não me prendi a nenhum problema, porque não tinha problema, eu já estava pacificado. Os meus afetos profundos, esposa, filhos, né? Você sente todo o amor por eles, mas o feitiço de pertencer àquele lugar onde eu já estava era tão forte que eu não queria voltar. Não queria, mesmo sentindo todo o amor pelos afetos, tudo, mas aquela coisa enfeitiça, tipo, é meu lugar, é aqui. Aí
Infelizmente, alguém lá olhou para mim e disse... Não é na hora, não. Então, assim, 2 vezes isso aconteceu. Qual é o detalhe aqui? O eu da gente, em estando limpo, e parece que o meu estava, isso quer dizer o quê? Eu erro pra cacete todo dia. Não é essa a questão. Mas a questão é você errar e não se sujar. Você se suja quando o seu erro tem afetação, tem má intenção, tem maldade, tem perversão, tem zona de conforto, tem egoísmo. Mas quando os seus erros fazem parte da sua condição humana e você está tratando de se melhorar, e você mesmo é seu advogado de defesa, de ataque, juiz. Então, assim, o que é que eu notei? Mesmo errando muito, eu estava limpo. O meu eu estava limpo. Mas não pude ficar. Tanto é que até hoje eu nunca agradeci a ninguém o fato de eu ter voltado, porque eu seria hipócrita, porque realmente eu queria ficar. Foi a melhor sensação que eu já senti na existência. Minha vida é um grande barato, mesmo com essas contrariedades, mas nada disso, eu repouso em mim mesmo, então faço yoga profunda, sou alguém autorrealizado, não preciso de coisa alguma, está tudo em paz. Então, eu sou infeliz por causa de Javé. Não, Javé me causa contrariedade de invasão na minha vida. Isso eu deixo o corpo somatizar até para ver se foi embora mesmo. Eu não tenho nada contra a morte. Ao contrário, acho uma das páginas mais belas da vida, diante dos fatos que nós vivemos, já que a vida é cheia de problemas, dores, então a morte tem que existir e eu me abraço com ela com todo respeito e carinho. Mas assim, as minhas experiências de EQM me reforçaram mais ainda a importância de que nós próprios é que devemos conduzir o nosso eu no campo de alguma disciplina que a gente crie ou copie de alguém. Os nossos irmãos orientais já nos ensinaram isso há milênios, diversos modos de praticar yoga, diversos modos de meditar. Qualquer um desses faz um bem maravilhoso a gente. Então, na hora que você apropria um desses métodos, vivencia e tenta levar uma vida digna, na hora da morte do corpo físico, o Senhor não precisa fazer nada, porque ele naturalmente é movido pelo espírito que lhe anima. Não tem problema. Agora, se você é pé da vida com fulano, se você tem ódio por Beltrano, se você é apegado ao meu carro, quem vai ficar com o meu carro se eu morrer? Essas coisas bobas, na hora que o filmezinho de consciência passa, aí aparece fulaninho ali que você detesta fulaninho. Se você se fixar, você não vê o mundo espiritual. Aí você não se sente em lugar algum, você continua se sentindo na Terra, ainda que seu corpo esteja morto. Mas aí o seu eu espiritual vai pensar que está vivo, porque você ainda está com ódio daquele fulano que pertence à cultura das memórias emocionais daquela vida. Aí você, entre aspas, fica nesse pesadelo até se esgotar as memórias referentes a esse problema. Então, assim, o eu da gente continua a existir ininterruptamente, consciência e corpo. É importante que a gente saiba disso.